Olá! O programa TV Câmara de Ponte Nova de hoje leva até você as informações das reuniões plenárias que o Poder Legislativo pontinovense realizou nos dias 16 e 20 de maio. Começamos com a reunião do dia 16 de maio, quando foram lidos pareceres das comissões permanentes de Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas a 5 projetos que estavam em análise. São eles: Projeto de Lei 3.249, abrindo crédito adicional especial no orçamento para aquisição de ônibus escolar. Projeto de Lei 3.250, autorizando a Prefeitura a conceder apoio financeiro ao Sindicato dos Produtores Rurais de Ponte Nova para a realização da 49ª Exposição Agropecuária do Vale do Piranga, a Expovale. Projeto de Lei número 3.251, alterando a lei municipal que concedeu revisão geral à remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo e alterando as tabelas salariais dos servidores municipais. Projeto de Lei número 6, alterando o Código Municipal de Posturas de Ponte Nova para determinar a obrigatoriedade do plantio de árvores pelas concessionárias de veículos automotores estabelecidos no município. E o Projeto de Lei número 7, alterando o Código Municipal de Posturas de Ponte Nova para determinar a obrigatoriedade de afixação de cartazes em hotéis e cogêneres, alusivo à hospedagem de crianças e adolescentes. Como as comissões emitiram pareceres favoráveis, com o entendimento de que os projetos são constitucionais, atendem o interesse público e não contrariam as normas orçamentárias vigentes, agora as matérias serão discutidas e votadas pelo plenário nas próximas reuniões ordinárias da Câmara, de acordo com a programação estabelecida pela mesa diretora. Também na reunião do dia 16 de maio, os vereadores aprovaram o projeto de resolução denominando de Dr. José Inocêncio Alves Costa o prédio anexo da Câmara Municipal de Ponte Nova. As obras estão em fase final e em breve o anexo será inaugurado com novas instalações para o plenário e a Biblioteca Maria de Abreu e a criação do Centro de Memória do Legislativo, além de possibilitar melhores condições de trabalhos para os vereadores e de atendimento à população. O anexo mantém as mesmas características arquitetônicas do casarão sede do Poder Legislativo. A proposta de homenagem ao médico que atuou na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, vereador e presidente da Câmara de Ponte Nova, foi proposta pelo vereador José Rubens Tavares. Ainda na reunião do dia 16 de maio, em votação nominal, o plenário manteve o veto do prefeito municipal ao projeto de lei número 4, que propunha modificar a nomenclatura do cargo de monitor de educação física. O prefeito justificou o veto total, alegando que a iniciativa do projeto de lei é de competência do Poder Executivo, a quem cabe legislar sobre a estrutura organizacional dos serviços públicos municipais. Durante a votação, a autora do projeto, vereadora Valéria Alvarenga, defendeu a derrubada do veto. Eu queria deixar aqui a certeza de que o que eu tentei fazer não prejudica nem executivo, nem legislativo, muito pelo contrário. Ele valoriza uma categoria, tanto os profissionais dos programas, tanto PET quanto CRAS. CRAS são 2 vagas, eu acho que o PET são 2 também, se não me falha a memória. Então é esse o objetivo do projeto, nobres colegas. Não gerei despesa ao prefeito, não feriu ninguém, não, somente essa questão de nomenclatura, porque lá, na contagem de tempo dele, ele exerce a função de professor de educação física e ele passa a ser prejudicado como monitor. Então eu gostaria de contar com o voto dos nobres colegas no sentido da derrubada do veto. O vereador Léo Moreira manifestou-se favorável à manutenção do veto. Bom, Valéria, eu discordo de você num ponto que a atividade ela é um pouco diferente. O professor de educação física leciona e o monitor ele promove atividade de recreação e lazer. Tem essa diferença. E nós sabemos que uma profissão e uma categoria não se constitui por uma lei, mas por uma construção profissional. E, como você bem disse, o artigo 106 da Lei Orgânica, diz que é iniciativa do Executivo as leis que dispõem sobre criação, transformação e extinção de cargos, funções de empregos e públicos. Por esse motivo, vou votar favorável ao veto. Continuando o debate, o vereador Tony do Badalo também defendeu a derrubada do veto. Esse projeto foi enviado, nós já votamos nele e ele não é inconstitucional. Os vereadores foram eleitos para legislar
e fiscalizar. A legislação é a nossa marca. E quando o vereador vota contra os seus colegas num projeto de lei, ele está perdendo a sua identidade como legislador. E diante, ao entender que o projeto é correto, o projeto não é inconstitucional, eu voto contra o veto. A vereadora Marília Rola manifestou-se pela manutenção do veto. A ideia realmente é muito boa, inclusive a valorização do professor de educação física, porque eu sei que inclusive tem gente que trabalha lá que realmente tem curso superior, trabalha com muita seriedade, inclusive. Mas a minha preocupação é o seguinte: na hora que você pega os direitos do professor e os direitos do monitor, é o mesmo salário? Então, por exemplo, o professor ele tem direito a descanso remunerado. O monitor tem? Não sei. O professor tem direito a 25 anos de serviço para aposentar. Aí, quando ele entrou para o cargo, esse cargo foi aberto como professor ou como monitor? Aí a minha preocupação é o seguinte: por exemplo, eu sou professora. Então, se eu vou trabalhar num cargo, se eu vou pleitear uma vaga de secretária, eu vou ser secretária, embora a minha profissão seja professora. Né? Então, eu tenho a preocupação com essa. Então, eu acho que, de repente, vale sim, porque se for, por exemplo, a questão do descanso remunerado, se um tem e o outro não tem, isso aí já vai trazer despesas para a prefeitura. Se trouxer, aí ele fica inconstitucional. Apenas a autora do projeto, vereadora Valéria Alvarenga, e os vereadores José Mauro Raimundi e Tony do Badalo votaram contra o veto. Assim, com a ausência justificada dos vereadores Antônio Carlos Pracatá e Anderson Azevedo, o veto aposto pelo prefeito Guto Malta foi mantido por 8 votos a favor e 3 contra. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, com reprise às 12h30. Fique por dentro das decisões políticas mais importantes para o município. A política de Ponte Nova em sua casa pela TV Educar, canal 11. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5: Orçamento e Tomadas de Contas, Finanças, Legislação e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Defesa do Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Fique por dentro. Você sabia? A Lei Municipal 2639 de 2002 estabeleceu como infração sanitária a existência de focos de dengue em residências e estabelecimentos comerciais. A multa é progressiva de 50 unidades fiscais de Ponte Nova, o FPN, para a primeira infração, 100 UFPNs em caso de reincidência e 200 UFPNs para a terceira infração e seguintes. Além da multa, o infrator está sujeito a até 10 dias de interdição de funcionamento para a eliminação de focos de dengue.
Considera-se foco de dengue a existência do mosquito vetor Aedes aegypti, seus ovos ou larvas em reservatórios de águas, pneus, vasos de plantas, garrafas plásticas, copos e outros locais com águas paradas. Confirmado o foco, o agente de combate à dengue lavrará autos de constatação e infração e encaminhará ao setor de fiscalização e posturas e ao núcleo de vigilância sanitária para aplicação da penalidade. Não deixe que imagens como esta façam parte do álbum de fotos da sua família. Você e a água não podem ficar parados. Faça a sua parte. A dengue mata. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Visite o portal da Câmara Municipal de Ponte Nova e saiba tudo o que acontece no Legislativo de sua cidade. O portal disponibiliza, através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL, as consultas em tempo real do processo legislativo, como o acervo completo das leis municipais, ordinárias, complementares e decretos legislativos, tramitação das matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população. Acesse www.pontenova.mg.leg.br. Voltamos com o TV Câmara, agora informando sobre a Tribuna Livre do dia 16 de maio, que contou com a participação do diretor do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, o DEMAIS, Rogério Pena Siqueira. Ele participou da Tribuna Livre da Câmara para falar do projeto de implantação de uma estação de tratamento de esgoto em Ponte Nova. Inicialmente, o diretor fez um relato da situação atual e das necessidades de melhorias dos reservatórios e na rede de distribuição de água do DEMAIS. Nós temos contratado um reservatório de 300 mil litros na cidade. Esse contrato foi assinado no ano passado. O contrato foi assinado em janeiro de 2013 e a licitação foi feita em outubro do ano passado. Nós temos um estudo de alternativa para captação em desenvolvimento, vai custar R$20 mil. É simplesmente um estudo para uma nova captação. A captação hoje é um projeto, é uma estrutura que está praticamente condenada. Então nós vamos precisar fazer outro projeto de captação. Para se ter uma ideia, a adutora que leva a água bruta da captação, a ETA, ela já tem o seu tempo de vida vencido. Então, a qualquer momento, a gente pode sofrer problema ali. E dentro do projeto do pleito que a gente apresentou ao Ministério, tem todos esses recursos previstos, inclusive para construir uma nova adutora e uma nova captação. Temos vários reservatórios, são 6 reservatórios, mais a ETA, vazando na cidade, ou seja, perdendo água. Inclusive, houve indicação aqui dessa casa em relação a isso. Nós fizemos, através de uma consultoria de especialistas nessa área, fizemos orçamento e vamos lançar uma contratação de R$270 mil para conserto desses reservatórios. Todos os reservatórios que estão em péssimas qualidades na cidade serão reformados e impermeabilizados. Estamos contratando a consultoria e é muito importante, devemos fazer também uma parceria com a universidade para realizar o planejamento estratégico do DEMAIS. O que significa isso? O que é planejamento estratégico? A gente vai tratar de uma visão de futuro. O que a gente quer daqui a 30 anos, o que a gente quer daqui a 20 anos e aonde a gente quer chegar. E a partir dessa visão de futuro, determinar medições, índices e números de como a gente chegar, para monitorar essa questão. Ou seja, nós vamos ter a possibilidade de medir se a gente está indo no caminho certo, buscando aquilo que a gente quer daqui a 30 anos, dentro dos 4 anos que a gente estará aqui, uma previsão realística de 4 anos. Isso dá muito trabalho, podemos pensar que não, mas é um trabalho muito grande. Além disso, o DEMAIS precisa ser reformado estruturalmente, que eu estou falando. Se a gente tem o desafio de receber, por exemplo, os resíduos no próximo ano, possivelmente, nós vamos ter que ter estrutura para
para fazer essa operação de resíduos nas cidades. Naturalmente que haverão projetos que terão que passar por essa casa e que nós vamos ter que contar com essa casa no sentido de aprovar esses projetos. Porque sem Câmara Municipal, toda a cidade está inviabilizada. A gente tem a consciência disso e por isso a gente realmente conta com a Câmara Municipal. Eu estou passando todos os projetos que a gente tem hoje, daqui a pouco nós vamos chegar no projeto da ET, que é a pauta de hoje, ok? Bom, esse é o projeto mais importante que a gente tem hoje no Demais. Como eu disse, nossa rede está toda praticamente falida. Nós temos vazamentos invisíveis na cidade da ordem de 50% da produção de água, ou seja, a gente produz 50% a mais de água do que a gente entrega nas casas. Se o Demais sozinho fosse buscar esses vazamentos, existe a possibilidade. Nós fizemos essa conta. Só com o aparelho que nós temos, que é um aparelho de ultrassom, e uma pessoa consegue operar esse aparelho, pela nossa estimativa, são mais de 500 vazamentos na cidade. A gente demoraria 2 meses e meio com essa pessoa para identificar os vazamentos. E para resolver o problema, com a nossa estrutura hoje, 5 anos, no mínimo, para buscar a solução do problema. O que é esse projeto? Esse de melhoria de perdas. É um investimento, já existia o projeto dentro do Demais desde 2008, um bom projeto, que a gente está pondo em licitação. Já estamos abrindo a licitação desse projeto, inclusive com recurso do Demais, mesmo que a gente tendo ou não o recurso do governo federal, nós vamos assumir esse projeto de todo jeito. Então nós vamos abrir a licitação inicialmente com recurso próprio, e se a gente conseguir os recursos do governo federal, a gente deixa de usar recurso próprio naturalmente. Esse projeto é a base para o Demais começar a trabalhar. E eu tenho dito lá, inclusive em reuniões internas, que está ruim, o serviço está ruim, o Demais está ruim e que vai piorar. Por que eu digo isso? Porque todo investimento tem a sua maturação. Esse investimento aqui, nós vamos quebrar Ponte Nova inteira. Nós vamos construir cerca de 12 quilômetros de adutoras e tubulação de abastecimento. Além de instalar válvulas redutoras de pressão, o que é isso? A cidade tem uma topografia muito complicada e tem pontos que a pressão é muito alta. E essas válvulas reduzem a pressão naquele ponto para que a tubulação não sofra muito estresse e estoure a todo momento, que é o que acontece. Então são 7 válvulas dessa. Além disso, tem o investimento na ETA, de melhoria de produção da ETA. Tudo dentro desse projeto. E tudo automatizado, será todo o processo automatizado. A empresa que ganhar vai demorar 18 meses para fazer os serviços, desde o início da busca dos vazamentos até a implantação das novas redes, implantação dessas válvulas redutoras de pressão e melhoria de todo o sistema. Além disso, haverá uma setorização da cidade, o que não há hoje. Hoje nós temos uma dificuldade da manutenção. Nós vamos saber exatamente, por exemplo, para dar uma manutenção na cidade, onde e como operar. O que é setorização? Hoje os setores da cidade estão todos interligados. Então, de repente, você tem um vazamento. Não vou citar o Pontal, no Palmeiras, que é mais complicado um pouco, porque o Pontal é mais simples. No Palmeiras, às vezes você fecha um registro na certeza que você vai poder trabalhar ali e não acontece. Ou seja, a rede se perdeu durante esses 8 anos. Fizeram interligações não planejadas, o que faz com que a nossa operação seja quase impossível. Às vezes, para se dar manutenção, por exemplo, em Palmeiras, tem que fechar Palmeiras inteiro. Não é só aquele setor. Então, isso tudo vai ser novamente planejado dentro desse projeto. E com 18 meses, nós sim teremos, na questão de abastecimento de água, um abastecimento de excelência na cidade.
Rogério Siqueira falou dos projetos apresentados ao Ministério das Cidades e do local definido para a construção da estação de tratamento de esgoto. Ele explicou que estudos técnicos apontaram um terreno próximo ao residencial Fortaleza, no acesso ao bairro Rasa, como ideal para a implantação da estação. O que a gente colocou no Ministério das Cidades, a ordem é essa aí, é 11 milhões e 800 e pouco e 36 milhões e alguma coisa. O total, 48 milhões de reais. Nesse projeto está envolvido, inclusive, a construção da ET, a construção de novas adutoras, a melhoria do sistema de captação, a construção de todos os interceptores no rio que levarão o esgoto à estação de tratamento. O projeto da estação de tratamento a gente já tinha, era um bom projeto. Foi um projeto que dentro dele tem estudo locacional e o estudo locacional aponta o site, ou seja, o local onde a ET deveria ser construído seria aquele. Investiu-se 260 mil reais. Esse projeto hoje ele vale mais do que 600 mil. Né? Além de ter já dentro do órgão a decisão do melhor site, do melhor terreno. Naturalmente que isso é discutível e vamos discutir. Esse projeto, hoje, nós já entramos com relatório de impacto ambiental na FEAM, em Ubá, Supran de Ubá, e em pelo menos 6 meses nós devemos começar a ter retorno e toda a questão da discussão do licenciamento ambiental. Né? Apresentamos isso também ao Ministério Público, porque trata-se também de um TAC assinado há 2 anos, que a cidade de Ponte Nova se comprometia a construir uma ET. Se não construísse, a multa seria de 50 mil reais, mais 2.500 reais por dia. Não, desculpa, a multa de R$1 milhão, mais 50 mil reais por dia. Eu estou confundindo uma outra multa aqui na cabeça. Esse processo nós conseguimos suspender, ele foi judicializado, né? Então ele está hoje no tribunal, a juíza suspendeu e até que a gente traga todas as informações. A gente é obrigado a dar informação no processo que está judicializado de 2 em 2 meses lá no fórum. O diretor do DEMAIS informou que a ideia é gerar energia com os resíduos da estação de tratamento. O projeto que a gente trouxe para Ponte Nova é uma rota tecnológica alternativa para gerar cogeração de energia no município de Ponte Nova. O que é isso? Como o DEMAIS vai assumir também a parte de resíduos, a gente quer aproveitar tudo que for energético nesse ponto. E o que é energético? Uma ET gera gás. Esse gás é combustível. Se ele é combustível, ele gera calor. Se ele gera calor, ele pode vir a gerar energia. Vamos para mais um pequeno intervalo. O TV Câmara volta já. Visite o portal da Câmara Municipal de Ponte Nova e saiba tudo o que acontece no Legislativo de sua cidade. O portal disponibiliza, através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, as consultas em tempo real do processo legislativo, como o acervo completo das leis municipais, ordinárias, complementares e decretos legislativos, tramitação das matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população. Acesse www.pontenova.mg.leg.br. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores.
Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, com reprise às 12h30. Fique por dentro das decisões políticas mais importantes para o município. A política de Ponte Nova em sua casa pela TV Educar, canal 11. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Voltamos, agora com as notícias da reunião plenária do dia 20 de maio, quando a Câmara Municipal de Ponte Nova começou a analisar o projeto de lei número 3.252. A proposta, apresentada pela Prefeitura Municipal, necessita de autorização do Poder Legislativo para a contratação de pessoal e a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2013 para a implantação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O programa, criado pelo governo federal, tem o objetivo de ampliar a oferta de curso de educação profissional e tecnológica, aumentar as oportunidades dos trabalhadores e melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, contribuindo para aumentar a oferta de mão de obra qualificada. O projeto foi encaminhado para análise das comissões permanentes, com cópia para os vereadores. Na sequência da reunião, o plenário, após discussão e votação, aprovou indicações protocoladas pelos vereadores. A indicação número 67, protocolada pelos vereadores Léo Moreira e Geraldo Lula, solicita da Prefeitura Municipal cópia da documentação referente aos convênios firmados entre o município de Ponte Nova e os hospitais Arnaldo Gavaza Filho e Nossa Senhora das Dores. A indicação de número 68, do vereador Léo Moreira, solicita da Prefeitura cópia do relatório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente à obra para contenção de erosão na Avenida Custódio Silva. Léo Moreira explicou o motivo de sua solicitação. Que essa indicação protocolada foi um pedido do meu partido, que tem interesse em ter conhecimento do estudo desse Tribunal de Contas, que foi feito ali naquela ponte próxima ao Poço Rio Doce, na Avenida Custódio Silva, de modo que ela foi feita em caráter de urgência, dispensando a licitação, e foi feita uma primeira parte e depois foi conseguida aí uma verba para a conclusão. Então eles acharam interessante levantar nessas informações para que seja de conhecimento do PSB. A indicação número 69, protocolada pelo vereador José Mauro Raimundi, solicita da Prefeitura os resumos dos processos licitatórios realizados entre janeiro e maio de 2013. José Mauro justificou o seu pedido. Existe uma lei nessa casa, de 93, onde que sempre encaminhou nessa casa aqui um relatório das licitações realizadas. E isso por quê? Porque a Câmara tem o conhecimento de todas as licitações que foram feitas, as firmas que ganham, estão vindo aqui para essa Câmara, fica à disposição de todos que tenham conhecimento de todas as obras que foram licitadas e fica ao alcance de todos os vereadores para que eles tenham conhecimento. Outra indicação aprovada pelos vereadores, com o número 70 e também de iniciativa do vereador José Mauro Raimundi, solicita do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento cópias das atas e gravações das 2 últimas reuniões do Conselho Deliberativo da Autarquia, quando foi discutido e definido o aumento da tarifa de água em Ponte Nova. E como acontece toda segunda-feira, diversos vereadores fizeram pronunciamentos na Palavra Livre, abordando temas relevantes para Ponte Nova. Manifestaram-se os vereadores Wellington Neim, Antônio Carlos Pracatá, Joãozinho Carteiro, Anísio Filho, Léo Moreira e José Rubens Tavares. Este foi o TV Câmara de hoje. Muito obrigado por nos assistir. Na próxima semana estaremos de volta e contamos com a sua audiência. Até lá!